Sim, então você abre a Bíblia agora em Êxodo capítulo 3 e vamos ler aí um pedacinho inicial do capítulo 3, mas nós vamos nos deter aí até o capítulo 4, verso 17. Êxodo capítulo 3, diz assim a palavra de Deus: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Versos 10 e 11. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Vamos mais uma vez, irmãos, pedir a graça de Deus sobre nós e vamos tentar aprender um pouquinho aqui com a vida de Moisés, aprender que o que importa nessa nossa vida é obedecer a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Ela por si só, ela já fala, ela modifica o nosso coração e nos transforma. Mas nós queremos aprender um pouquinho mais, Senhor, acerca daquilo que está narrado aqui. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Queremos pedir que, em nome de Jesus, o Senhor trabalhe com o nosso coração. Nós que estamos agora num momento especial da nossa igreja. Nesse mês, todos nós estamos sendo desafiados a nos envolvermos em alguma área, em algum ministério da igreja, em algum ministério no reino do Senhor aqui na terra. E nós precisamos entender, Senhor, todos nós aqui, que o que importa é obedecermos ao chamado do Senhor. O que importa de verdade é fazermos a vontade que o Senhor tem para nós. Por isso eu peço em nome de Jesus, nos ensina, através da instrumentalidade e da história de Moisés, que foi um homem tão abençoado pelo Senhor. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que importa é obedecer a Deus, irmão. Você viu a similaridade entre o chamado de Moisés e o chamado de Samuel? É mais ou menos parecido, né? Ele vai até a sarça, e lá na hora que ele chega na sarça que está pegando fogo, né, Deus fala com ele, Deus chama ele, e depois que ele ouve a voz do Senhor: Moisés, Moisés, ele responde o quê? Exatamente o que Samuel responde quando ouve a voz de Deus, exatamente o que Elias responde, né, quando ouve a voz de Deus. Isaías, melhor dizendo, responde: Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, pode falar o que o Senhor quer de mim. Né? Tudo começa, irmão, tudo começa na vida do cristão, quando ele ouve a voz, quando ele ouve o chamamento de Deus, quando o chamado de Deus ele ecoa no coração da pessoa, e uma história começa quando você, nós ouvimos Deus chamar o nosso nome em primeiro lugar. Ele não dá a tarefa em primeiro lugar, Ele chama o nosso nome em primeiro lugar. E aí quando nós falamos: eu estou aqui, Senhor, eu já entendi que é o Senhor, eu estou aqui. Aí quando nós respondemos, aí Ele nos dá uma tarefa, e quando nós aceitamos essa tarefa, uma história, ela começa a acontecer. Uma história que pode mudar o mundo. Uma história que mudou a nação do povo de Israel para sempre. E eu estou falando de uma nação inteira. Começa com Deus chamando uma pessoa pelo nome: Moisés, Moisés. É aí que começa o plano de Deus de salvar uma nação inteira.
inteira. Eu penso no nosso país, eu penso na nossa igreja, eu penso na nossa denominação, eu penso em um Deus que tem planos, que tem projetos, um Deus que quer mudar todas as coisas, e Ele quer mudar, e Ele tem projeto, e Ele tem poder para mudar, mas tudo isso começa com um chamado para mim e para você. Ele chama a gente pelo nome, e depois Ele comissiona a gente, ou Ele delega uma função para a gente. Pois é, Moisés é o nosso homem base hoje, né? O personagem central de tudo que vai ser ensinado aqui. Moisés é o grande homem de Deus, talvez o maior homem de Deus do Antigo Testamento. Moisés é aquele que vai ser encarregado depois de trazer os 10 mandamentos para aquele povo. Moisés é um grande homem de Deus, ele foi chamado para realizar uma grande tarefa, foi chamado pelo nome, irmão. A primeira coisa que veio à mente de Moisés, quando ele foi chamado, é lógico que ele entendeu que era Deus que estava chamando, é lógico que ele disse assim: eis-me aqui, Senhor. Mas você prestou atenção na minha leitura? Você prestou atenção que no verso 10 e 11, depois de chamar pelo nome, Deus deu para ele a missão. E a missão era o seguinte: vá, pois, verso 10, vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Você notou aqui que parece que muda aquele esplendor do cara que está vendo um arbusto pegar fogo, não se consumir. Ele se aproxima, ele ouve a voz de Deus, rápida e prontamente ele diz: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. E Deus fala. E aí Deus fala: eu tenho um projeto para você. Mas você viu aqui que o ar muda, a entonação muda, quando ele fala assim: eu? Quem sou eu? O Senhor chamou o cara errado. Lembra de domingo passado? O Senhor chamou o cara errado. Sabe por que eu estou trazendo essas coisas, esses ensinamentos para você nesse tempo, irmãos? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui. Chegou um tempo aonde Deus vai chamar você, e já está talvez chamando você, para você se envolver um pouco mais, um pouco melhor, para você ir um pouco além. E muitos de nós estamos na mesma situação que Moisés estava quando começa esse processo. Muitos de nós têm um pouco de dificuldade de se envolver com responsabilidade na obra. Muitos de nós ficam titubeando, cheio de dificuldades. E a primeira coisa que Moisés vai fazer aqui é apresentar para Deus as desculpas. Ele vai dizer, parece que já soa assim, um complexo de inferioridade, quando ele diz assim: eu? Quem sou eu, Senhor, para ir até o faraó e tirar o povo de Israel do Egito? Quem sou eu? Sabe, Moisés, ele não mentiu não, irmãos. Ele não estava aí só, como é que eu posso dizer, cheio de complexo, pura e simplesmente. Ele era cheio de medo. Cheio de medo. Ninguém mais do que Moisés conhecia o Egito. Ninguém mais do que Moisés conhecia o palácio de Faraó. Ninguém melhor do que Moisés conhecia como que era o governo do Faraó. Ninguém mais ou melhor do que Moisés conhecia o poder do Egito naquela época. Não se esqueça que ele passou 40 anos da sua existência lá dentro do palácio, criado lá dentro. Ele sabia todos os meandros, né, da cúpula governamental do faraó. Ele sabia muito bem. Ele estava morrendo de medo, porque quando Deus dá para ele uma situação ou uma missão que aos olhos dele é impossível, não é à toa quando que ele diz assim: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para mudar essa situação? Esse negócio não se muda não, Senhor. Parece que o Senhor não entendeu o que é que o Senhor está pedindo de mim. É um negócio muito grande.
É algo totalmente fora do meu patamar de atuação. Eu não tenho condição de fazer nada numa situação dessa, irmão. Na verdade, ele não mentiu, ele estava morrendo de medo. Ele entendia perfeitamente que aquilo que Deus estava pedindo para ele exigia uma responsabilidade tamanha. Era algo assim, fora do natural, se é que eu posso assim dizer. Era algo extraordinariamente difícil. E aí, quando ele vê que a coisa é praticamente impossível, ele foge. Ele foge, porque na verdade, ele estava morrendo de medo. Ele vê a responsabilidade batendo a porta, porque Deus está chamando ele para fazer aquilo. E ele foge. E por que ele foge? A fuga, ela tem um porquê. Toda fuga tem um porquê. Sempre quando você foge das coisas, porque você também foge das coisas. Na verdade, você quer aliviar a tensão. Você quer dizer assim, não, esse negócio não é comigo. Não, eu não posso. Olha, eu estou me sentindo pressionado. Eu não quero pressão na minha cabeça. Eu não quero. E aí você dá um jeitinho, né, de fugir. Foge da responsabilidade. Foge do chamado. E Moisés, ele se sentiu totalmente despreparado. Se sentiu desqualificado. Ele se sentiu inapto para aquela grande tarefa. E olha, irmão, ninguém de nós aqui, ninguém de nós, nem eu e nem você, iríamos nos sentir confortável numa situação dessa. Ninguém de nós. Então eu olho para Moisés e eu não fico olhando para ele, atirando pedras nele, não. Não, porque o negócio era muito grande mesmo. Era fora do controle. E os medos certamente vieram de uma forma tamanha sobre a vida dele. É por isso que ele diz, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? E aí ele vai apresentar desculpas para Deus. Ele vai se sentir uma pessoa totalmente inabilitada para fazer aquela coisa acontecer. Mas, meus irmãos, Deus tinha um chamado. Deus chamou ele. E se Deus chamou ele, Deus ia fazer alguma coisa através da vida dele. É bom, irmão, porque eu e você, a gente tem a história de Moisés aqui, e a gente lê alguns capítulos da Bíblia, e a gente vê que ele ficou morrendo de medo, que as coisas eram impossíveis, que tudo parecia que não ia dar certo, e quando foi para o Egito, tudo pareceu que piorou muito mais ainda. Mas é bom porque nós temos a história aqui. A gente lê alguns capítulos e a gente chega no final e fala o quê? Nossa, olha só o que Deus fez. Oh, como é que é a frase mesmo? Nossa, olha o que Deus fez. A gente não fala isso? Mas Deus fez como? Usando Moisés. O cara que realmente era inapto. O cara que não tinha o controle da situação. O cara que não podia fazer nada. É verdade, irmãos. E você acha que com a gente é diferente hoje? Você acha que quando Deus chama você? Você acha que quando Deus desafia você, você acha que é diferente? Não é nada diferente. Do mesmo jeito que Moisés sentiu a pressão, ele fugiu e já de cara disse assim, Deus, olha, você escolheu o cara errado, você está meio enganado, você não sabe direito quem eu sou, eu não tenho como fazer nada. Pois é, com a gente não é nada diferente, porque nós todos aqui temos nossos medos. Todos nós aqui. E todo mundo aqui faz a mesma coisa que Moisés fez. Todos nós damos desculpas a Deus. Quando Deus te chama, quando Deus chama você pelo nome, e quando você diz, eis-me aqui, Ele dá uma tarefa, Ele te dá uma missão, Ele chama você num canto e fala assim, eu quero isso de você, você também vai se desculpar diante de Deus. Porque se tem uma coisa que a gente faz fácil na vida, é arrumar uma desculpa para Deus. É mais fácil arrumar uma desculpa do que encarar um negócio. É mais fácil sair pela culatra. Às vezes essas desculpas, elas estão até no inconsciente da gente. A gente às vezes nem para pensar no que Deus está falando com a gente. A gente nem dá crédito ao chamado de Deus. A gente nem dá crédito à missão que Deus está nos confiando. A gente já de cara faz exatamente o que Moisés fez. Falou, Senhor, eu não tenho condições. Quem sou eu? Você já falou isso para Deus, não falou? Quem sou eu, Deus? Todos nós nos sentimos pequenos, todos nós temos medo.
Mas eu vou perguntar uma coisa para você. Você é cristão, você é uma pessoa que já leu a história de Moisés, e você viu o que Deus fez através da vida desse homem. Você consegue ter a compreensão da dimensão do que Deus fez no mundo antigo, quando Ele retirou o povo de Israel, os hebreus, de dentro do poderio do Egito, e trouxe eles para o deserto, e caminhou com eles no deserto. Você tem dimensão, você tem a dimensão da grandiosidade desse projeto. Pois é, Deus fez isso, tudo isso, porque uma pessoa, olha, não foi uma igreja, não foi um grupo de pessoas, não foi uma multidão, foi uma pessoa, olhou para o Senhor e falou assim: quem sou eu? Mas depois, no meio do percurso, ele acaba mudando de ideia, e ele vai para cima, com o mesmo medo. Ele continua com medo, mas Deus usou a vida dele, e eles conseguiram chegar, como povo, num lugar que ninguém imaginou que o povo hebreu era capaz de fazer tal coisa, tal proeza. Mas o problema, irmãos, é que todos nós, eu e você, nós aprendemos a nos desculpar com Deus, e nós não temos essa atitude que Moisés teve, que é de se deixar ser convencido por Deus. Mesmo tendo medo, mesmo achando impossível, Moisés se deixou ser convencido por Deus. E ele deu um primeiro passo e um segundo passo, e quando ele viu a glória de Deus estava sendo manifesta através da vida dele, e Deus faz uma grande obra mesmo na vida daquele povo. Se nós, eu e você, se nós quisermos ser uma igreja que faz diferença de verdade, nós temos que estar atentos ao chamado divino e temos que obedecê-lo. Você quer ser uma igreja de verdade, ou você quer brincar de igreja? Você quer ser uma igreja que faz aquilo que Jesus disse que a igreja deveria fazer? Ou você quer ser uma igreja nominal, do tipo, nós estamos lá, nós nos reunimos lá, nós fazemos algumas coisinhas juntas ali, e está tudo muito legal, está tudo muito gostoso, ponto. E acabou, é só isso, porque a igreja não é isso. Se eu e você, nós quisermos fazer a diferença nesse mundo de verdade mesmo, se nós quisermos mudar a história de milhões e milhões de pessoas, nós temos que estar atentos ao chamado divino, e nós temos que obedecer o chamado divino. Foi duas coisas que Moisés fez. Primeiro, ele esteve atento, ele olhou a sarça que se queimava e não se consumia, ele se aproximou, mesmo que por curiosidade. Ali ele teve um encontro com Deus. Deus falou com ele, chamou ele pelo nome, e depois Deus deu a ele uma missão. Ele então diz: eu não sou capaz, mas ele não sai dali correndo e fala: tchau Deus, arruma outra pessoa. Ele continua a conversa, ele estende a conversa com Deus, e essa conversa vai se estendendo ao ponto de, quando ele se dá conta, ele está dentro do projeto. E ele está fazendo a coisa, ele está dentro da missão. Se eu e você queremos ser igreja, e igreja que faz diferença transformadora no mundo perdido, no mundo escravo do pecado que está lá fora, nós precisamos estar atentos. Deus está chamando. Deus está chamando você pelo nome. Deus está comissionando você, ou seja, dando a você uma missão. Então, meu irmão, eu vim aqui hoje para dizer para você que o que importa é obedecer a Deus. Foi o que Moisés fez. E já que você conhece a história toda, você sabe o que aconteceu, você sabe o final dessa história, você sabe que Deus libertou um povo escravo, você sabe que o que importa é obedecer. E em primeiro lugar, mesmo com as nossas limitações, porque Moisés era um cara limitado. Eu vou ler alguns textos agora separadamente para você. Primeiro é Êxodo 3:11, que a gente já leu, mas só para refrescar a memória e pegar o gancho aí iniciando. Ele disse: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu?
A segunda coisa que ele fala para Deus está no verso 4, no capítulo 4, versículo 10. Segunda coisa não, mais uma coisa, digamos assim, que ele fala para Deus, porque não foi a segunda, ele falou outras coisas aí no meio. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Olha só que interessante, Deus o comissiona para ir ao faraó. Para ir até o faraó. Faraó é o dono do mundo. Faraó é o rei mais poderoso no momento. Faraó é dono do império, o único império naquele momento. E aí, a primeira coisa que vem na cabeça de Moisés, fala, não sei nem falar. Não sei nem falar. Como é que eu vou me apresentar diante de um soberano governador da maior potência do mundo? Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. E eu acho interessante que Moisés falou assim, ó, eu nunca tive, ó, aqui, ó, nem no passado e nem agora que o Senhor falou comigo. Eu não tenho facilidade para falar. Se o Senhor pelo menos, olha que coisa que parece, dá a entender, que Moisés diz assim, ó, eu nunca fui bom na conversa, eu tenho dificuldade para pronunciar, eu tenho dificuldade para falar, nunca, nem no passado e nem agora. Ou seja, o Senhor está falando para eu ir lá, né? Mas o Senhor já poderia fazer um milagre aqui comigo, tipo assim, olha, eu vou mudar a coisa agora com você. E você vai começar a ser eloquente agora. Você vai começar a falar e falar bem, de uma forma com que as pessoas vão parar para te ouvir. Moisés fala, nem antes e nem agora que o Senhor falou comigo. Nada mudou na minha história. Como é que o Senhor está me chamando para fazer isso? Pois é, ele apresenta essa desculpa, ele apresenta essa limitação. Algumas pessoas vão dizer que Moisés tinha uma deficiência semelhante à gagueira. Algumas pessoas vão dizer isso. Alguns intérpretes bíblicos vão dizer que ele era um pouco gago e que ele tinha dificuldade, de verdade mesmo, de se expressar. Era uma limitação que ele tinha. E Deus chamou ele. Com tanta gente para chamar, Deus chamou um gago. Deus chamou um cara que tinha uma dificuldade, uma limitação física. Ele disse que faltava para ele eloquência. E olha que coisa interessante. Moisés, assim como você, olha só que coisa interessante. Ele só conseguiu enxergar o que faltava para ele quando Deus o chamou. Quando Deus chama a gente não leva em consideração as coisas boas que a gente tem. A gente só leva em consideração aquilo que falta. Moisés não conseguiu enxergar quem ele era. Moisés não conseguiu enxergar o que ele já tinha. Ele apenas olhou para o que ele não tinha. Ele disse, eu não sou ninguém, e além de eu não ser ninguém, eu nem sei falar. Mas eu vou recordar para você quem Moisés era. Quem Moisés era. Moisés era o homem que por 40 anos, ele ficou morando aonde? Dentro do palácio do faraó. Por 40 anos. Lembra da história? A mãe dele coloca ele no cestinho, coloca no rio Nilo, e a filha do faraó pega ele, toma ele para seu filho, e ele é criado como príncipe. Ô irmão, ele é criado como príncipe dentro do palácio. Moisés vai dizer para Deus, olha, Senhor, não sou habilitado, tenho um monte de dificuldade, mas ele não levou em consideração aquilo que ele já era. Ele foi educado dentro do palácio do faraó. Ninguém era mais qualificado para voltar até faraó e conversar tete a tete com o faraó do que alguém que viveu 40 anos ali dentro daquele palácio. Mas eu vou dizer um negócio para você, ele nem lembrou disso. Ele nem fez menção disso. Ele nem falou assim, bom Deus, é verdade que eu passei uma boa parte da minha vida lá, é verdade que eu fiz alguns amigos lá, é verdade que eu conheço os meandros daquele negócio, eu conheço a politicagem ali de dentro. Ele não fala nada, ele só fala, eu não sou ninguém, ele só fala, eu não tenho condições.
Ele não diz para Deus: é verdade, Senhor, que eu tive uma educação de príncipe, eu sei como me portar ali dentro. Não. E a outra coisa que ele também não levou em consideração é que Moisés, nessa altura do campeonato, quando Deus fala com ele, ele já não está mais no Egito. Aonde ele está? Não se esqueça, o texto diz lá no início, capítulo 3, versículo 1: Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Aonde ele estava? No meio do deserto. É o cara que saiu do palácio, 40 anos sendo educado como príncipe, e agora vai para o deserto e fica mais 40 anos no deserto. Deus chama Moisés quando ele está com praticamente 80 anos de idade. 40 anos dentro do palácio e outro 40 dentro do deserto. Deus precisava de alguém que fosse capacitado e habilitado para estar no palácio de Faraó. Moisés era o cara. E para depois guiar um povo por onde? Por onde? Por um deserto. Tem cara mais encaixado para o negócio do que Moisés? Tem alguém que tenha 40 anos de habilidade dentro do palácio de Faraó e 40 anos de habilidade no deserto? Tem alguém na história, naquele momento de vida, tem alguém mais qualificado do que Moisés? Não tem. Mas ele olha para si e ele não enxerga quem ele é. Ele não enxerga o que Deus já fez na vida dele, como ele chegou até ali e quem ele é. De fato, ele não enxerga quem ele é, ele enxerga aquilo que ele não tem. E com base pura e simplesmente naquilo que ele não tem, ele diz para Deus o seguinte: Senhor, não dá. Daqui a pouco você vai ver aí que ele vai falar assim: Senhor, manda outro, porque eu não sou capaz. Ele vai apresentar desculpas, e as desculpas, pura e simplesmente, são coisas que ele não é. E aí no verso 13, vem a palavra que eu acabei de dizer: respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, eu peço que envies outra pessoa. Pois é, o importante é obedecer a Deus, mesmo com as nossas limitações, não é mesmo, irmãos? Se formos pensar em nós hoje, eu e você, porque Deus continua chamando pessoas, Deus continua desafiando pessoas, Deus continua comissionando pessoas. Nos desafios do reino de Deus, nós passamos pelo mesmo processo. Deus nos chama pelo nome e depois Deus nos comissiona. O que é que você está fazendo? Você está olhando para você, quem você é, e como que Deus já fez você? Ou você insiste ainda em jogar de lado quem você é e só pensa pura e simplesmente nas suas desculpas e coloca as suas desculpas diante do reino de Deus? Todo mundo está careca de saber essa frase aqui que eu coloquei, né? Deus não chama capacitados, mas Ele capacita os chamados. Quem daqui nunca tinha visto ou ouvido essa frase, levanta a mão. Pois é, todo mundo já ouviu esse negócio. Esse negócio já está aqui, ó. E a gente crê que Deus capacita os chamados. E aí eu vou perguntar para você aqui: quem daqui nunca foi chamado por Deus para fazer alguma coisinha sequer? Alguma coisinha pequenininha. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, porque talvez vai ser complicado. Mas quem daqui nunca foi chamado por Deus para fazer alguma coisa? Aí eu vou perguntar: você acredita nisso aqui mesmo? Você acredita que Deus capacita os chamados? Então por que você disse não quando Ele te chamou? Porque esse negócio está na cabeça, só na cabeça. A gente, no fundo, a gente não crê nisso aqui. Isso aqui é uma frase gostosa de falar, desde que seja mais ou menos na ótica de Moisés, quando ele diz assim: Senhor, envia outro, chama outro, capacita outro. E não é assim que funciona, irmão. Deus, naquela geração, Ele escolheu Moisés pelo que ele era, pelo que ele já tinha. Ele era a pessoa mais qualificada da época. E se Deus chama você, é porque você tem a qualificação. E Deus vai potencializar essa qualificação que você já tem. Se você não sabe, na nossa escola bíblica, na nossa escola de capacitação,
na classe de integração, que é o primeiro ano de estudo nosso, que todo membro novo, né, passa por ela. A temática dessa classe é fazer você se enxergar como Deus criou você, quem você é, para você perceber que Deus fez você altamente qualificado em algumas coisas, em algumas áreas, para você perceber que você pode ser usado. Não que você já é uma pessoa totalmente qualificada, mas Ele vai afiar a faca, Ele vai moldar você cada dia mais, Ele vai passar você no esmeril, para você pegar corte, para você ser melhor, mas você já é faca. Já nasceu para cortar, mas Ele vai só fazer com que o fio se transforme em um fio mais poderoso. Mas não se esqueça, Deus não chama garfo quando Ele precisa de uma faca. Não chama. Quando você se sente desafiado por Deus, é porque Ele sabe que você tem algo importante. Segunda coisa, bom, a primeira coisa é que o que importa é obedecer a Deus, não importa a nossa limitação. Eu vou só relembrar, todo mundo aqui é limitado. Eu sou limitado, você é limitado. Mas o que importa mesmo é você obedecer a Deus mesmo com as suas limitações. Segunda coisa, o que importa é obedecer a Deus, mesmo sabendo que vai ser difícil. Mesmo tendo convicção, mesmo tendo a ideia clara, objetiva, de que o reino de Deus, as coisas de Deus não são fáceis. Se você estava aqui comigo domingo passado, eu fiz questão de dizer para você, nós estamos em guerra, você tomou posição na guerra, você está em luta, você pode não perceber isso, mas não quer dizer que você sumiu dali só porque você não percebeu. Você está em luta, está travando uma guerra, e eu digo para você, vai ser difícil sim, vida cristã é difícil. Para a situação de Moisés sabia muito bem os meandros da política egípcia, e Moisés sabia muito bem, irmãos, que não ia ser muito fácil Faraó abrir mão do povo hebreu que estava lá escravizado. Moisés conhecia de política econômica egípcia. Ele sabia muito bem o que o povo hebreu representava na questão de mão de obra para construir o Egito, ou pelo menos parte do Egito naquela época. Alguns dos historiadores, pelo menos a grande maioria dos historiadores, dizem que o povo de Israel, quando saiu do Egito, era aproximadamente 2.400.000 pessoas. Não se tira 2.400.000 pessoas de uma economia, pura e simplesmente, pensando assim, Faraó vai deixar 2.400.000 escravos saírem debaixo da tutela dele, porque economicamente falando isso não era viável. Moisés sabia muito bem que não ia simplesmente chegar lá e falar assim, olha, você tem que libertar o povo de Israel, o povo hebreu, melhor dizendo, você tem que deixar ele sair. Esse negócio não é tão simples assim, porque Moisés sabe que esse negócio é complicado, porque economicamente falando, isso era algo que parece que não entraria na cabeça de Faraó, e certamente não entraria, como bom governante. Mas Moisés, além de conhecer o Egito, conhecer a economia do Egito, Moisés também conhecia o seu próprio povo. Conhecia aquele pessoal lá, os seus patrícios. E ele sabia que aquele povo também era um povo difícil. Eram duas coisas difíceis. Primeira coisa, era difícil lidar com Faraó e com o Egito. Mas uma outra coisa também difícil de lidar era com o próprio povo hebreu. Porque isso vai ficar claro quando ele faz alguns questionamentos para Deus na conversa. Olha que coisa interessante, diz assim, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu vou falar? Esse negócio de alguém chegar de uma hora para outra e falar assim, Deus mandou me dizer para eu falar com você, certo? Sabe o Deus dos seus antepassados?
para ele não foi um negócio muito fácil de assimilar. Ele conhecia o povo, sabia que o povo era desconfiado. Que o povo ia dizer para ele assim: escuta, Deus, como é que é o nome de Deus então? Como é que é o nome desse Deus? Que Deus é esse? É importante que você se lembre. Passaram-se quase 400 anos depois de Jacó descer para o Egito, junto com José ali, José governador do Egito. Jacó desce, eles são recepcionados muito bem, vão para uma região, começam a expandir seus negócios lá no Egito, mas passam-se 400 anos quase, até que entra esse momento da história. Aquele povo sabia da história do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas pensa bem, eles estão escravizados durante anos, centenas de anos. Muitos deles já falaram assim um para o outro: que Deus que nada, filho. Se a gente tivesse um Deus poderoso do jeito que o pessoal fala por aí, você acha que a gente estaria nessa miséria desgraçada que a gente está aqui? Eu sou escravo, o meu pai foi escravo, o meu avô foi escravo, meu bisavô foi escravo, meu tataravô foi escravo, e assim por diante. Ele olha para trás e fala: Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus que falou, que veio aqui? Porque eu não conheço Deus nenhum. É mais ou menos isso que tem na cabeça de Moisés, quando ele fala para Deus: Senhor, eles vão perguntar o seu nome, e o que eu vou dizer? E ele não fala só isso, ele fala que o povo não vai acreditar nele. O outro texto diz: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não apareceu para você coisa nenhuma, isso é coisa da sua cabeça. Moisés sabia muito bem que ia ser difícil, irmão. Ia ser difícil o negócio. E Deus, eu gosto do Senhor, e eu gosto dos relatos bíblicos, porque Deus, Ele não passa manteiga no pão ali não. Ele não fala assim: não, calma aí, Moisés. Deus vai falar para ele, vai ser difícil mesmo. Olha outro texto: eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Deus não coloca mais açúcar, muito pelo contrário, Ele fala assim: é verdade, Moisés, vai ser difícil mesmo. Ele não vai querer deixar, não vai ser um negócio complicado. As coisas vão acontecer, e vão acontecer de uma forma complicada. Deus não esconde isso. Pois é, para nós aqui, porque o objetivo sempre é nós entrarmos na história e enxergarmos que Deus faz a mesma coisa com a gente, Deus também comissiona a gente. Nós também somos chamados para obedecer a Deus, mesmo com as limitações, e mesmo sabendo que vai ser difícil. Vida cristã é difícil. Nós temos que deixar o nosso estado de acomodação, porque o negócio é difícil mesmo. Não é fácil lidar com o reino, com as coisas do reino. E é interessante que do mesmo jeito que não era fácil Moisés lidar com Faraó, que representava os poderes do mal, e não é fácil também trabalhar com o seu próprio povo, que representa a igreja, vamos supor assim. Ele fala assim, é difícil lidar lá, mas é difícil lidar aqui dentro também, e na igreja a mesma coisa. É difícil lidar com o mundo lá fora, é difícil lidar com o pecado, é difícil lidar com o reino das trevas, mas irmão, também é difícil lidar no meandro da igreja. Também, do mesmo jeito que Moisés olhou para o seu povo, para os seus patrícios, e disse assim: eles não vão acreditar em mim, eles vão começar a duvidar. Pois é, dentro da igreja, dentro do contexto de cristianismo agora, viver aqui dentro também é complicado, também é difícil. As pessoas também vão ter dificuldades em se entenderem, em se respeitarem, em entender algumas coisas de Deus na vida uma da outra. Moisés, é interessante que ele estava vivendo no mundinho dele, quando Deus chamou ele. Aonde que Moisés estava mesmo quando Deus chamou ele? Ele estava no deserto, pastoreando as ovelhas do sogro. Olha gente, vamos falar a verdade, coisa boa essa.
no meio do deserto, 40 anos de deserto, pastoreando lá as ovelhinhas que era do sogro. É bom você cuidar das coisas do sogro, não é? Porque um dia, não é bom? Tomara que essas ovelhinhas fiquem gordas, tomara que essas ovelhinhas cresçam, multiplique-se, 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 porque um dia esse negócio vai ser meu, filho. E ele está lá, olha que vidinha mais pacata, irmão, sentadinho no meio do deserto, pastoreando as ovelhas, cuidando do rebanho. Não, eu não sou pastor de ovelha, né, de bichinho, mas deve ser sensacional esse negócio. Você senta lá no canto, você põe as bichinhas perto de um lugar onde tem um pastinho verde, e elas não vão encher as suas paciências o dia inteiro. Ninguém vai falar nada, ninguém vai reclamar. É muito melhor ser pastor de bichinho do que ser pastor de gente, porque a gente reclama, a gente fala que não está bom, enfim, mas aqui não vem ao caso esse negócio. O que Moisés está é vivendo no mundinho dele, numa tranquilidade e num sossego muito tranquilo. E lá vem Deus tirar ele do sossego. Você já parou para pensar que ele está lá tranquilinho e vem Deus tirar ele do sossego? Agora eu quero levar você para uma missão de tirar um povo, uma nação inteira das garras do maior império do mundo. O cara que estava ali com a vidinha acomodada. E sabe o que eu estou olhando e eu estou enxergando no nosso dia a dia? Que o mundo, a globalização, sabe o que ela está fazendo com a gente? A gente não está percebendo muito isso, mas está acontecendo. Está acontecendo. Moisés estava ali sossegadinho no canto dele, bem no mundinho dele. E vem Deus e tira ele do mundinho dele, da tranquilidade do mundinho dele. Pois é, nós, irmãos, a globalização, ela está fazendo uma coisa interessante com a gente. A globalização está enjaulando a gente. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. Hoje, muitas pessoas já trabalham em home work. O que é home work? Você não vai na empresa trabalhar, não vai mais na empresa. Você trabalha no escritório da sua casa, está conectado à sua empresa. Então você está sozinho no seu mundinho, fazendo o serviço. Isso é home work, ou seja, trabalho em casa. Hoje, você não precisa mais sair da sua casa para você estudar. Porque hoje tem o EAD, que é o ensino à distância. Então você não precisa mais ir na escola. Você pode ficar na sua casa, dentro da sua jaulinha, e lá você vai estudar, certo? Hoje, além de ter isso, tem a televisão. A televisão, ela faz a gente ficar ali horas a fio. O pessoal mais de idade aí, talvez não está nem muito ligadão nisso aí não, mas o pessoal mais novo vai me entender muito bem. Tem cara aqui, eu não estou citando o nome de ninguém porque eu não sei da vida de vocês, mas tem gente aqui dentro que passa 3, 4, 5 horas assistindo a fio as séries das televisões a cabo. Tem ou não tem, gente? Porque o negócio é empolgante. E você fica lá, assiste um episódio, termina o episódio, o que acontece? Você quer saber do outro, e aí você fica, e termina o segundo, e você vai para o outro, e você vai para o terceiro, e vai para o quarto, e você vai até onde você aguenta. Eu estou mentindo, galera? Não, tem até uns vovozinhos aí falando não, porque é assim mesmo, a gente está se enjaulando, o mundo está enjaulando a gente, está deixando a gente lá no cantinho, igual Moisés estava, quietinho no seu cantinho, não precisa fazer nada, fica paradinho e quieto aí. Pois é, mas não tem só isso não, tem o bendito do maldito celular, que se você não está na TV, você está nele, está no celular, que também é uma coisa interessante, porque ele também enjaula a gente, porque é interessante, eu vou visitar você na sua casa, mas você está no celular com outra pessoa, com outra lá. E você não me dá muita atenção,
Eu estou lá na sua casa, mas você não me dá muita atenção, porque você está num relacionamento virtual com outra pessoa, certo? Aí aquela outra pessoa vem na sua casa, e você também não dá muita atenção para ela quando ela vem na sua casa, porque você está no celular comigo agora, e você está dando atenção para mim, virtual. E o mundo está fazendo assim com a gente já não tem mais relacionamento com pessoa, a gente não quer ter relacionamento com pessoa, a gente quer ficar igual Moisés. Vamos cuidar das ovelhinhas que não falam, não reclamam, e a melhor coisa do mundo é ficar aqui, e Deus vai lá, e chama esse cara lá, e fala, eu tenho uma missão para você. Mas vai um pouquinho além, a gente, além de ter os relacionamentos virtuais, né, tem, hoje, é que ainda não chegou ainda, mas vai chegar, eu espero estar vivo para ver esse negócio, vai ter medicina virtual, você não vai precisar ir no médico mais. Ei, Rosane, o negócio está feio para o seu lado. O doutor Hélio não está aqui, né? Nem o Alexandre. Vai ter medicina virtual, você não vai precisar mais ir no médico. Não, o médico vem a você. Você vai só passar por um scanner, e o scanner vai dizer o que você tem, e aquilo vai virtualmente para um médico que vai estar em um outro lugar, e ele vai analisar os dados e tal, e ele vai diagnosticar, e vai mandar, né, o que você tem que fazer, se você tem que tomar remédio, tal. Você não vai nem precisar ir no médico mais. Tá? Nós aqui, a maioria de nós, já vai ter batido as botas. Nós não vamos ver esse negócio. Mas você que tem 10 anos, 15 anos, você escuta o que o teu pastor está falando. Vai acontecer isso um dia. Sabe? Vai acontecer isso. Ou seja, não precisa mais se relacionar com gente. Não precisa. Gente, para que gente? Não vamos nos importar com gente, não. Você não precisa ir à escola, vai no EAD. Você não precisa de ninguém, fica na televisão, curte seu dia. Você não precisa nem ir no médico, fica na sua casa que a medicina virtual vai resolver o seu problema. Não, você não precisa trabalhar com ninguém, não. Trabalhe no homework, lá na sua casa. Esquece o mundo, esquece as pessoas. Mas qual é o alvo do cristianismo? São as pessoas. Você está enxergando que a gente está indo para uma curva, irmão, que parece que ela não bate com a curva de Deus? Nós estamos indo. Eu não estou falando de uma coisa que vai acontecer daqui 20 anos, não. Nós já estamos nessa estrada. E a gente gosta disso. Igual Moisés gostava do cantinho dele lá, pastoreando as ovelhas, curtindo aquele tempo de sossego, solidão, no meio do deserto, conduzindo um rebanho de ovelhas. Pois é, Jesus comissionou a igreja, eu e você, e Ele nunca escondeu as dificuldades, que seria difícil, irmão. Sempre Ele disse que seria difícil. Vou passar rapidinho aqui alguns textos. Primeiro, João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A outra coisa, Jesus não escondeu as dificuldades da igreja. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Deus não escondeu que seria difícil. Quando Deus chama Moisés lá do seu mundinho, que está tudo bem, está tudo tranquilo, Deus fala para ele: ó, filho, nós vamos agora tirar um povo que é escravo do Egito. E olha, vai ser difícil, Ele não vai liberar o negócio na hora não, vai ser complicado, a não ser uma mão poderosa para fazer isso acontecer. Com a gente, com a igreja, não é nada diferente. Deus disse, vai ser difícil. Mais um texto aqui: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, disse Jesus, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram, da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Perseguição, irmão, né? Calúnia, insulto contra a gente, igreja de Deus. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo, né? Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, palavras de Jesus, também perseguirão vocês, se obedeceram
a minha palavra, também obedecerão a palavra de vocês. Tem mais texto. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, disse Jesus, este a salvará. E ainda, por último, 1 Pedro 2, 20 e 21. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam seus passos. Ou seja, se Jesus sofreu, a igreja de Jesus também vai sofrer. Eu quero dizer para você, o que importa é obedecer a Deus, mesmo sabendo que vai ser difícil. O Evangelho não esconde isso da gente. E nunca escondeu. É difícil. Obedecer a Deus é difícil. Você deve estar com a sua ficha aí, né, olhando para esse negócio assim: ah não, é muito difícil. Ah não, é muito complicado. Ah não, eu não sou a pessoa apta para fazer nada desse negócio aqui. É muito complicado, é muito difícil. Eu vou fazer o que o pastor disse para eu fazer: colocar meu nome e deixar tudo em branco e devolver a ficha, porque eu quero o seu nome aqui pelo menos nessa ficha. Se você é membro da igreja, certo? Eu quero que você diga: olha, Deus está me chamando, mas estou falando não. E eu não vou te bater por causa disso não. Eu vou só orar e pedir a Deus: Deus, ajuda essa pessoa, porque ele deve estar enfrentando os mesmos dilemas que Moisés se enfrentou, os mesmos dilemas que eu enfrentei, e eu sei que a coisa é difícil, e eu não vou simplesmente falar assim: nossa, você é um crente fajuta. Não, eu vou falar: filho, que a graça de Deus continue com você, e uma hora ou outra, certamente, Deus vai convencer você do contrário. Certo? Mas eu só estou aqui para dizer: você tem limitações? O que importa é obedecer a Deus, mesmo com as suas limitações. Você acha que é difícil? O que importa é obedecer a Deus, mesmo sabendo que é difícil, porque é mesmo, ninguém vai esconder isso da gente. E a terceira e última coisa: o que importa é obedecer a Deus, mesmo sem conseguirmos vislumbrar a vitória, sem conseguirmos vislumbrar a recompensa que a gente vai ter. Um dos versos que mais me intriga nesta narrativa bíblica é o Êxodo, capítulo 3, versículo 12 da conversa de Deus com Moisés. Deus olha para Moisés e fala exatamente isso aí. Deus afirmou: eu estarei com você, e essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar do Egito, o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Olha só o papo de Deus com Moisés. Ele está lá no monte, ele vê a sarça ardente, se aproxima, Deus chama ele pelo nome, Deus fala para ele: eu tenho uma missão para você, e depois fala assim: ó, essa é a prova de que eu vou estar com você. Essa é a prova. Qual que é a prova? Quando você for lá, quando você tirar o povo de Israel do Egito, vocês vão me adorar nesse monte aqui, ó. Que coisa interessante, né? Tem alguma coisa que você seria convencido por esse negócio? Tem alguma coisa palpável aqui para eu me agarrar? Do tipo: olha, eu já vou fazer um grande milagre com você aqui, Moisés. Você está falando para mim que você não é eloquente, você está falando para mim que você tem a língua pesada, que você é gago. Tá, vou fazer um grande milagre aqui agora, já. Moisés, ó, agora, pá. Você não é mais gago, fala aí. E aí ele começa a falar bonito, de uma forma majestosa, brilhante. Ah, aí sim, hein? Aí falou assim: agora tudo bem, Senhor. Agora o Senhor falou a minha língua. Agora eu acredito que o Senhor vai fazer alguma coisa. Mas olha o papo de Deus. Você vai lá, a prova de que eu vou com você. Você vai lá, tira eles do Egito e volta. E na hora que você chegar aqui nesse monte, vocês vão me cultuar aqui. Eu vou te falar, viu? Eu não sei não se eu encarava esse negócio. Mas parece que não tem sentido. Parece que não encaixa. Não encaixa. Pois é isso mesmo. Não tinha garantia nenhuma.
Garantia mesmo não tinha nenhuma. Era como se alguém chamasse você para trabalhar e falasse assim, ó, lá na frente, quando você tiver trabalhado 6 meses, a gente vai definir seu salário. Tá bom? Tá? Tá bom ou não? Tá nada. Não, peraí. Você tem que mostrar alguma coisa. E é bom porque Deus vai, no decorrer do percurso, Deus vai trabalhando com ele, né? Deus vai tratando algumas coisas com ele. Ele teve aí, que eu vou chamar de alguns vislumbres do poder de Deus, mas nada, irmão, comparado à tarefa que ele tinha. O que eu chamo de vislumbres do poder de Deus? Deus então faz assim com ele, fala, ó, joga a sua vara no chão aí. Ele jogou a vara no chão e a vara se transformou numa cobra. E Moisés deu um pulo para trás. E aí Deus falou para ele, pega na cobra de novo. E Moisés pega o rabo da cobra e a cobra se transforma de novo no cajado dele. Opa, aí está melhorando as coisas, né? Está melhorando a coisa, o sobrenatural começou a acontecer. Outro vislumbre, ele fala assim, coloca a sua mão no peito. E ele coloca a mão no peito, ele fala assim, agora olha para a sua mão. Ele olha para a mão dele e a mão dele está toda leprosa. Ele deve ter levado um susto. E aí Deus fala para ele, põe a mão no peito de novo. Põe a mão no peito, olha para a mão de novo. A mão estava curada novamente. Aí o último vislumbre, ele falou assim, olha, se vocês não acreditar na primeira, você vai lá e vai jogar a vara no chão lá, vai se transformar em cobra, o pessoal vai olhar, você vai pegar de novo, você vai fazer exatamente isso. Se eles não acreditar na primeira, você usa a segunda, coloca a mão no peito, mostra para eles que vai estar tudo leprosa, coloca a mão no peito de novo, mostra para eles que vai estar curado. Se eles não acreditar nessas duas, você pega a terceira, pega um pouquinho de água do rio Nilo, despeja em terra seca e ela vai virar sangue. Esse foi o vislumbre, só uns vislumbres do poder de Deus que Deus diz para ele. Mas, fora isso, irmão, nenhuma garantia de vitória. Nenhuma garantia. Se você ler o texto, você não vai ver Deus falando para ele assim, ó, fica tranquilo, eu vou ganhar esse negócio. Deus não fala desse jeito com ele. Deus fala para ele, vai fazer o negócio. E ele vai fazer. Era uma prova de fé com o próprio Moisés. Não deixava de ser uma prova de fé com o próprio Moisés. Moisés, na verdade, hoje ele talvez é o maior judeu de todos os tempos. Se você chega em Israel, o nome Moisés lá é um nome sobrenatural. Porque foi através de Moisés que aquele povo, ele começa a existir de fato como nação. Embora Abraão seja o pai da fé, foi Moisés que resgatou aquele povo da escravidão, irmão. Transformou eles em nação, deu um código de leis para eles e transformou eles em uma nação. Moisés é um cara no mesmo nível de Abraão para o povo judeu. Ele cresceu, irmão. Ele atingiu um patamar muito alto, elevadíssimo. Ele superou todas as suas dificuldades e ele cresceu de verdade mesmo, porque não houve alguém tão grande quanto ele quando se pensa em nação de Israel. Um dos personagens mais importantes. E isso só aconteceu porque ele obedeceu a Deus. Senão, ele ia morrer cuidando das ovelhinhas no meio do deserto. Ia morrer lá, solitário, e ninguém ia saber do nome de Moisés na história. Eu só estou falando desse cara aqui, hoje para você, porque ele obedeceu. Mesmo com as limitações, mesmo sabendo que era difícil, mesmo sem conseguir enxergar que ele ia ganhar essa batalha. Com a gente, irmão, não é nada diferente. Eu e você, a gente precisa ter essas 3 coisas na cabeça, porque a gente prega uma coisa, a igreja prega uma coisa, que na verdade, só vai acontecer no fim dos tempos, não é? A igreja fala de vida eterna,
Ninguém aqui morreu e já voltou da morte para dizer assim: ó, eu tive no paraíso mesmo, esse negócio é verdade. É verdade verdadeira. Eu fui até lá, eu morri, eu cheguei lá, eu vi, eu abracei Jesus e Jesus falou assim: volta para o povo lá e fala para eles que esse lugar é real. Ninguém passou por isso. Ninguém passou por isso, irmão. É mais ou menos a mesma situação de Moisés. Ó, vai dar certo sim, vai dar certo, mas vai dar certo que jeito? Pois é, a igreja está pregando, desde que a igreja é igreja, está falando de vida eterna, mas é uma coisa que não se prova. É uma coisa que é pela fé. Pois é, Moisés foi pela fé. Moisés pregou para aquele povo dizendo: Deus vai libertar vocês. Muitos deles olharam para Moisés com meio sobressalto assim, dizendo assim: esse cara não sabe o que ele está falando. Esse cara não tem noção do que ele está falando, isso nunca vai acontecer. Isso não se encaixa dentro de realidade de vida. Quantas pessoas não chamam a gente de maluco, irmão? Porque a gente fica falando de vida eterna, de vida após a morte. Quantas pessoas não acham que a gente é um bando de estúpido? Estúpido, porque a gente crê numa coisa que nunca foi provada. Eu creio, e a minha mensagem não é diferente da de Moisés, quando ele disse para o povo: Deus vai libertar vocês. E o povo olhou para eles, provavelmente com aquela cara assim: você não sabe de nada, você é um maluco. Mas Deus honrou aquele cara. O que importa é a gente obedecer. No final, irmão, no final da tua jornada, quando você chegar no paraíso, você vai falar: nós tínhamos razão. Quando eu chegar no paraíso, eu vou dizer: tudo que eu preguei não foi em vão, era verdade absoluta, e eu sempre criei nesse negócio. Eu apostei a minha vida nesse negócio, e agora os meus olhos veem aquilo que eu pregava, pura e simplesmente. Pois é, hoje a gente pode até ter alguns vislumbres do poder de Deus também. Porque graças a Deus, a igreja tem vislumbres do poder de Deus, mas ela ainda não sabe o que é que vai acontecer lá na frente. Do jeito que Moisés também não sabia o que ia acontecer, mas os olhos dele viram tudo o que aconteceu. E a vitória do povo, quando eles conseguem sair e vão para a terra prometida, vão caminho à terra prometida. Quero concluir lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai dizer: Moisés, ele perseverou, porque ele via aquele que é invisível. Moisés só perseverou, porque não foi fácil, irmão, foi luta do começo ao fim, a trajetória dele, e ele nem entrou na terra prometida. Não foi fácil não, mas ele perseverou só porque ele via aquele que é invisível. Ele via Deus, irmão. A Bíblia, ela está cheia de personagens que foram chamados por Deus, ouviram a voz de Deus e disseram sim. Mas a Bíblia também diz de pessoas, ou relata pessoas que ouviram a voz de Deus e disseram não. E também não fizeram aquilo que Deus pediu para fazer. A Bíblia não esconde nem o lado bom e nem o lado ruim. Teve gente que se deu bem porque obedeceu a Deus. Teve gente que se deu mal porque não obedeceu a Deus. E a Bíblia não esconde. E aí eu vou perguntar para você, para encerrar essa mensagem hoje aqui: e você? Deus está chamando você? Deus está comissionando você? Você ainda está na fase de Moisés, quando ele se autodesqualificava? Você ainda está naquela fase de Moisés, que está dando desculpa para Deus? Você ainda está naquela fase dizendo assim: Senhor, manda outro? Você ainda está nessa fase? Quando você vai sair dessa fase? Porque Deus certamente vai continuar te comissionando. Você ainda tem medo no coração? Você ainda está ignorando que Deus está te chamando? Você está fingindo que Deus não está falando com você, mas você sabe que Ele está falando com você? Em que fase você está, meu irmão? Você está com medo? Medo é legítimo. Você tem suas limitações? Suas limitações são legítimas. Você não sabe exatamente o que vai acontecer e tem medo porque não sabe o que vai acontecer? Pois é, irmão, com Deus tudo é na base da fé. Tudo é na base do creia para ver, não veja para crer. Creia e você vai ver. É assim. Deus continua chamando pessoas para expandir o reino. Deus continua chamando você. Aprenda com a história de Moisés e
se permita crescer do jeito que Moisés cresceu. De um homem num cantinho do deserto, ao grande libertador e legislador de uma grande nação, talvez uma das maiores nações do mundo ainda hoje, mesmo sendo pequena territorialmente falando. Moisés começou esse negócio, saiu do deserto, do seu mundinho, e por ordem e chamamento divino, mudou a história de uma nação. Permita-se, irmão, permita-se crescer, diga sim ao chamado de Deus. Foi para isso que Deus te trouxe aqui, hoje, nessa noite. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse instante, e nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero convidar o pessoal da música para vir à frente. A gente vai cantar mais uma canção, e vai falar mais uma vez de entrega. Entrega, eu entrego tudo a ti. Só que agora essa entrega, irmão, desconecta essa entrega da entrega do dízimo. Desconecta. Entrega a tua vida